Retornando à leitura do Código Tributário Nacional e em atenção ao Diário de Legislação fornecido pela Estratégia Carreira Jurídica, hoje será dado maior foco aos artigos 113 a 138 do CTN. Contudo, como em nossa última leitura paramos no artigo 45, a partir do artigo 46 até o artigo 113, estará sendo feita a leitura apenas daqueles artigos em que estarão com marcação, ou seja, aqueles artigos que têm maior importância em provas de carreira jurídica e que têm maior incidência em questões de prova. Assim, dos artigos 46 a 113, estará sendo feita a leitura apenas dos artigos que possuem marcação, e dos artigos 113 a 138, retornaremos à leitura normal, entendendo-se como aquela a leitura corrida de todos os artigos. Então, retornando à leitura do Código Tributário Nacional, retornemos ao artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, a sua saída dos estabelecimentos, a que se refere ao parágrafo único do artigo 51, a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispõe a lei de forma que o montante devido resulte da diferença maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter a base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem a impostos, nem ser calculado em função do capital das empresas. Artigo 68. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando a disciplina no direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente dos limites da lei aplicável, com observância do processo legal, tratando-se de atividade em que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte, efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente, quando sendo de utilização compulsória sejam postos à sua disposição, mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou necessidades públicas. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Artigo 80. Para efeitos de instituição e cobrança de taxa, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, Estados, Distrito Federal, municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, Constituição dos Estados, leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. O artigo 82-A foi incluído pela Lei Complementar 227 de 2026 e regula o artigo 150 da Constituição Federal, incisos 1 e 3, referente à COSIP. Assim, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio e a expansão e melhoria dos serviços de iluminação pública e sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observados o disposto nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 150 da Constituição Federal. O parágrafo 1º traz o conceito de custeio, expansão e melhoria dos serviços de iluminação pública, o custeio, a expansão e melhoria de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. O parágrafo 2º menciona que é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput desse artigo, a COSIP, na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 96. A expressão da legislação tributária compreende as leis, tratados e convenções internacionais
os decretos e as normas complementares que versem em tudo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ela pertinentes. Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer instituição de tributos ou a sua extinção, ou a geração de tributos ou a sua redução, ressalvados os dispostos nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. A definição de fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1, parágrafo 3º do artigo 52 e do seu sujeito passivo. A fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo, ressalvado o disposto no artigo 21, 26, 39, 57 e 65. A combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 desse artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelas que lhes sobrevenha. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos e determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Artigo 100. São normas complementares à lei, das leis, dos tratados e das convenções internacionais, os decretos e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, os convênios que entre si celebrem a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas nesse artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Artigo 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes aos impostos sobre patrimônio ou à renda, que instituem ou majoram tais impostos, que definem novas hipóteses de incidência e que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte e observado o artigo 178. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando sejam expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade e a infração dos dispositivos interpretados. A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência ou ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, quando lhe combine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance dos institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à capitulação legal, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão de seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, natureza da penalidade,
aplicável ou sua graduação. Capítulo 2. Obrigação tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 113. A obrigação tributária principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Artigo 114. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Artigo 115. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verificarem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhe são próprios, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador, do tributo ou da natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento, sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, inciso 1, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Inciso 2, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Artigo 119. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial da outra subroga-se nos direitos dessa, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Artigo 121. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal ou direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra do disposição expressamente prevista em lei. Artigo 122. O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Artigo 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Artigo 124. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem. Artigo 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. A isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados, salvo se otorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais, pelo saldo. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício das atividades civis
comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Do domicílio tributário, artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal, quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. Parágrafo único. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Artigo 129. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos às obrigações tributárias surgidas até a referida data. Artigo 130. Os créditos tributários relativos ao imposto cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse dos bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou rematante pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelos decujos até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Inciso 3. O espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pela pessoa jurídica de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção das pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado, que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, subsidiariamente, com o alienante se este prosseguir com a exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade, no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Parágrafo 1º. O disposto no caput desse artigo não se aplica à hipótese de alienação judicial, em processo de falência e de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Parente em linha reta ou colateral até o 4º grau,
consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão trabalhista. Parágrafo 3º. No processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contada na data da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos seus tutelados e curatelados, os administradores de bem de terceiro pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante a eles em razão de seu ofício. Os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos as pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários prepostos e empregados e os diretores gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações de legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal do agente, quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Quanto às infrações cuja definição do dolo específico do agente seja elementar, quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente do dolo específico das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas por quem respondam, dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores, e dos diretores gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privados contra estas. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou de depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.